Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre mecanismos de buscas na internet, que é uma ferramenta, se usada de uma maneira adequada, pode contribuir para os advogados, para os escritórios de advocacia, para os departamentos jurídicos das organizações, né, de uma maneira geral, e também para aquelas empresas que estão acompanhando esta segunda temporada do projeto de podcast O Marqueteiro e acompanhando o foco que nós estamos apresentando na área jurídica, mas nós estamos falando a todo momento, a cada episódio, que mesmo aquelas empresas, aquelas pessoas que não atuam diretamente com a atividade jurídica poderá utilizar esses conceitos. Basta você trazer isso para a sua realidade. Esse é o grande desafio. Então, nós vamos falar hoje sobre estes mecanismos de buscas, entre eles o mais conhecido é o Google. Então, nós vamos falar, sim, do Google, mas que poderia ser qualquer outro tipo de dispositivo, de mecanismo de busca, né? E como, né, dar algumas dicas para vocês sobre como tornar esses mecanismos um aliado, através da visibilidade estratégica que você possa oferecer à sua marca pessoal, à sua marca profissional, né? E isso tem a ver com estratégias voltadas ao ambiente digital, né? Mas antes de entrarmos nesse assunto, antes de falarmos sobre esse tema, eu estou recebendo ao longo da semana algumas mensagens que chegam através das nossas redes sociais, dos nossos canais de relacionamento, como o WhatsApp, por exemplo, e para colocar em dia essas mensagens, eu vou aos poucos, né, comentando. É claro que não, já adianto, não vou conseguir comentar de todos, né, porque vamos recebendo dinamicamente nas diversas plataformas onde o podcast é distribuído, né? Tem no YouTube, no Spotify, no Google Podcast. São 9 plataformas que o nosso projeto ele chega, e é importante que vocês realmente enviem perguntas. Às vezes nós condensamos algumas e respondemos ao longo dos episódios, e às vezes destacamos, como nós vamos fazer agora. Às vezes chega perguntas e às vezes chega alguns comentários, né? Vamos ver aqui um comentário do nosso ouvinte, Marcelo de Lima, que é da região de Curitiba, do Paraná. Ele diz assim: e aí, pessoal do podcast O Marqueteiro, sou o Marcelo, advogado aqui em Curitiba. Queria expressar o quanto aprecio a abordagem detalhada e informativa que vocês deram sobre a importância do marketing jurídico em conformidade com a OAB. A clareza e a profundidade nas explicações são excelentes, especialmente para nós, advogados, que muitas vezes navegamos em águas desconhecidas quando se trata de marketing. Parabéns pelo conteúdo valioso. Obrigado, Marcelo. É realmente um incentivo quando nós recebemos mensagens assim, né, para mostrar que nós estamos no caminho. É claro que é importante dizer que aqui, pelo tempo que nós dispomos em cada um dos episódios, nós colocamos a pontinha do iceberg, né? Estimulamos, refletimos juntos, mas é mais um estímulo do que trazer todas as respostas prontas. Mas você pode, a partir deste material, que é o nosso objetivo, né? Levantar o assunto, criar a polêmica, criar o interesse de vocês, é importante que vocês ampliem a visão. Eu espero que você esteja fazendo isso, Marcelo, que possa ir até o Google, até esse mecanismo de busca,
e procurar informações da própria OAB, cuidado com as fontes das informações, né, da validade das informações, não pegar dados antigos que já não estão mais atualizados, né, pegar informações de entidades e de associações e de pessoas sérias é fundamental, né? Não vá nesse universo pegando qualquer tipo de informação, porque tem muita informação errada, né? Então é importante que você vá diretamente na fonte principal, né? No caso das regras que a OAB estabelece, você possa ir diretamente pegando as normas, os regulamentos e falando diretamente com pessoas que tenham responsabilidade pela informação, tenham ética pela informação e também olhe, né, a data da validade, ver se essa informação ela não é antiga, se já não está mais valendo, as informações caducam de uma maneira muito rápida, né? Então é importante. Agradeço o elogio, mas, por favor, né, não olhem apenas para as informações que nós estamos apresentando. Aqui é um início de um processo e não o fim. Luana é da região de Salvador, da Bahia. Ela diz o seguinte: olá, equipe do podcast O Marqueteiro. Eu sou a Luana e sou advogada em Salvador. Gostaria de elogiar a maneira como vocês abordam as questões de adaptação às mudanças nas normas e a importância do aprimoramento constante no marketing jurídico. As sugestões práticas e relevantes são uma inspiração para todos nós que buscamos nos manter atualizados e eficientes no mercado jurídico em constante evolução. Muito obrigada. Que bacana, Luana. Você entendeu, né, a importância de acompanhar os dados de uma maneira responsável, de uma maneira ética e aplicar isso no seu dia a dia, né? As empresas, elas vão sendo filtradas em relação a isso. É claro que no primeiro momento sempre escutamos, né? Ah, mas aquele não faz isso, aquele não age dessa maneira, olha o resultado que ele está tendo. Mas quanto tempo ele vai durar, né? Eu já vi muito isso ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, né? Falando, todo mundo faz, né? Só você quer ser o bonzinho, só você quer ser o ético, só você quer ser o responsável. E aí eu vi muitas dessas empresas e colegas ficando sem emprego, fechando empresa depois de um tempo, porque o mercado filtra, né? No primeiro momento você às vezes tem uma impressão de estar tendo vantagens, mas depois você percebe que é aquela história, né? Aquela história infantil da tartaruga e da lebre, né? Você, no primeiro momento, o coelho sai correndo e você tem uma impressão que ele vai ganhar a corrida. E a tartaruga com calma, com tranquilidade, fazendo as coisas direitinho, sendo persistente, ela acaba ganhando a corrida, né? Porque a lebre, naquela loucura dela, ela se perde nesse processo e acaba tirando o foco. E a tartaruga manteve ali o seu foco e acabou conquistando o resultado. Legal, obrigado, Luana, pela mensagem carinhosa, né? E é sempre legal receber esse tipo de mensagem. Tem o Tiago, da região de Fortaleza, no Ceará. Um abraço para vocês aí de Fortaleza, no Ceará. Esse ano ainda vou estar aí, né, com um convite que recebi. Mais para frente eu comento da minha presença física aí na região de Fortaleza, que eu tenho um carinho enorme, vários amigos, né, uma região muito querida, onde já lecionei, né, cursos, palestras, enfim, tem um pessoal muito bacana aí. E aí ele diz o seguinte: sou o Tiago, advogado em Fortaleza. Olha que legal, 3 advogados entrando em contato conosco, acompanhando o projeto. E ele diz: quero parabenizar pela discussão sobre a ética no marketing jurídico e como isso se relaciona com a preservação da credibilidade dos profissionais. Esses insights são valiosos, especialmente considerando a crescente concorrência na área. Continuem trazendo esse conteúdo relevante e esclarecedor. Grande abraço. Olha que legal, né, Tiago? Exatamente isso, né? Eu acho que nós tivemos 2
dos 7 episódios desta temporada, nós pegamos pelo menos 2, mas a todo momento nós estamos tocando nesse assunto, né? Falando sobre a ética, falando sobre responsabilidade. E é importante que isso não se restrinja a uma atividade, uma área, né? Uma região. Eu acho que a ética e a responsabilidade tem que ser uma proposta e um propósito de todo o tipo de negócio, todo tipo de organização deve permear as suas atividades, né, em relação a um comportamento ético, socialmente e ecologicamente responsável, né? É importante isso, né, para que possamos deixar de lado, né, esses problemas que estão criando tanta dor e sofrimento, né? Tudo parte por problemas éticos, por problemas morais. A humanidade evoluiu bastante nas últimas décadas no que diz respeito à parte intelectual, mas se não caminhar na mesma proporção nas questões éticas, morais, né, em relação à responsabilidade, vamos ter sérios problemas, né? Então, é importante que sempre, em todo episódio, de alguma maneira, possamos tocar nesse assunto e sensibilizar as pessoas na mudança de comportamento, se reformando interiormente para poder desenvolver o negócio, né? Não adianta você sentar num banco de uma faculdade ou um curso online e não ter o seu compromisso moral estabelecido. Não adianta você só aprender técnicas, conceitos, estratégias, se você não evoluir da mesma maneira no que diz respeito às questões morais, ok? Muito bem, como eu disse no início, nós vamos falar sobre mecanismos de busca, e aqui em um mundo digital, onde a busca de serviços jurídicos muitas vezes começa no online, né? Então, se você já não tem um escritório de preferência, se você não tem já um advogado na sua rede de relacionamentos, né, se você já não tem, né, um contato, né, indicado por uma pessoa que você conhece, que você confia, necessariamente você vai cair nesses mecanismos de busca, procurando ali no Google alguém que possa entender o seu problema, entender a sua necessidade, se ajustar às suas expectativas e desenvolver um atendimento com o mínimo de problema, né? Evitando que você perca tempo, que você se estresse, que são duas palavras-chave hoje nas atividades de marketing, né? Como que eu consigo eliminar o tempo das pessoas, ou seja, as pessoas não perderem tempo na relação comercial e não se estressarem na relação comercial. Essas duas questões, nós, na área de marketing, colocamos como eliminar as dores do atendimento. Dores nesse sentido, né? Eliminar todo e qualquer problema que possa ter ao longo de um processo de decisão de compra. Né? A atividade do serviço jurídico não é algo como você ir no supermercado e falar assim, puxa, essa batatinha tem uma embalagem legal, o preço tá bacana, eu vou pôr essa batatinha no carrinho e vou comprar. Não é assim que funciona, né? Isso é um processo, as pessoas querem primeiramente saber, entender melhor o problema que ela tem, quer entender melhor qual a necessidade que ela precisa sanar, ela quer entender melhor se os profissionais, se as empresas estão de acordo com as expectativas que ela tem em relação ao serviço prestado, e elas querem, né, essas pessoas, elas querem ter um relacionamento com o mínimo, ou quase zero, ou quase nada, ou nada de conflito nesse relacionamento, ou seja, sem dores no atendimento. Então elas buscam, isso é um processo, às vezes leva tempo para você fechar um contrato de prestação de serviço, né? De você estabelecer uma relação comercial, muitas vezes leva tempo, que nós chamamos da jornada de compra do consumidor.
né, que é esse tempo, né, e o que ela faz até, né, quais os pontos que ela desenvolve até chegar ao processo final. E aqui diz o seguinte: um mundo digital muitas vezes pode começar pelo online, né? Em função disso, porque se você não tem nenhum contato, se você não tem nenhum relacionamento na área jurídica a qual você precisa de um atendimento, então você vai lá no mecanismo de busca e procura, através das palavras-chave, né, fazendo uma pergunta direta para o Google, algo ou alguém que possa resolver esta questão. Então, muitas vezes, todo o processo de decisão de compra, toda a jornada do cliente começa ali pelo mecanismo de busca. E mesmo que se não comece, né, não começa por esse mecanismo de busca, em alguma parte do processo você acaba caindo ali, né? Então, vamos dizer que eu já tenha lá um escritório de advocacia, mas eu quero saber mais sobre esse escritório, quero saber se só tem esse, se tem boas referências, se não tem nenhuma mensagem no Reclame Aqui, né? Se alguém já contratou, se contratou, o que achou dos serviços, né? Hoje, tudo isso faz parte de um processo de decisão de compra. Então, eu quero acessar o site dessa empresa, se essa empresa está, ou esse profissional, se ele está nas redes sociais, como é que ele se posiciona nas redes sociais, o que ele fala, qual o engajamento que ele consegue das pessoas. Então, tudo isso eu vou buscar nesses mecanismos de busca. Por isso que é importante que você tenha uma estratégia para que a sua empresa esteja presente nesse mecanismo de busca. A empresa ela pode estar presente de duas maneiras. Uma maneira orgânica, que é quando você desenvolve estratégia para colocar a sua empresa em evidência, né, a partir dos algoritmos que cada mecanismo de busca desenvolve e que muitas vezes vai alterando ao longo do tempo, quando as empresas e pessoas começam a descobrir qual a estratégia de algoritmo daquele mecanismo, às vezes a própria empresa responsável por um mecanismo de busca muda, né? E aí você tem que estar constantemente identificando quais são os pontos que podem colocar a sua empresa em evidência, né? Mas, sem dúvida alguma, esses mecanismos acabam sendo a ponte entre os clientes, né? Os possíveis e os potenciais clientes e a sua empresa, o seu serviço, né? E isso é importante. Investir, então, nesses mecanismos não apenas coloca o escritório numa vitrine, mas também direciona o tráfego certo para as áreas de especialização. Eu estava dizendo que você pode caminhar tanto para o orgânico, né, que nós vamos falar um pouquinho, ou também pelo processo pago, né, que é quando você digita ali uma informação, né, uma necessidade no mecanismo de busca e você vê algumas publicidades aparecendo ali junto com a sua descrição e que ali foi pago, né? Ali não é um mecanismo orgânico, ali é uma publicidade, é uma comunicação paga e que pode ser algo interessante também. Vamos falar isso em uma outra oportunidade, mas vamos ficar mais focado aí nesses mecanismos orgânicos, né? Essa possibilidade de desenvolver algo a partir dos algoritmos. Então, as pesquisas de palavras-chave, né? Identifique quais são as palavras-chave que são relevantes para a prática jurídica do seu escritório. Compreender esse vocabulário utilizado pelos clientes potenciais é essencial para criar um conteúdo otimizado. Então, a pessoa, quando ela vai procurar um serviço para atender uma determinada necessidade, quais são as palavras que ela utiliza? Ela digita contrato, ela digita conflito em família, ela digita problemas com empresas. O que ela digita? Quais são as palavras que ela está buscando? Isso faz, né, toda a diferença, né? Para que você possa incluir no seu conteúdo, na sua comunicação, essas palavras-chave, para que aumente a chance. Por exemplo, eu tenho uma especialização em CRM, que é o Customer
Relationship Management. Essa é uma grande especialização que eu tenho, trabalho com isso desde 2001, tenho vários livros publicados. Então, tudo isso que eu faço, artigos científicos, livros, e-books, dou cursos, dou palestras, enfim, todo esse material está ligado à palavra CRM. Então, eu tenho várias coisas, que eu faço, que eu publico, que eu desenvolvo, e sempre a palavra CRM está ligada à minha rede social, está ligada ao meu material de catálogos eletrônicos, folhetos, enfim, artigos e livros. Então, quando a pessoa diz, poxa, eu quero procurar alguém para me dar uma monitoria em CRM, evidentemente que o meu nome é colocado, de uma forma orgânica, como um nome em evidência. Você fala, opa, peraí, tem alguém aqui que pode dar monitoria. Mas para isso, eu tenho que dizer na palavra-chave, monitoria em CRM. Porque se eu só colocar CRM, eu vou cair ali num universo enorme de possibilidades. É isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Eu quero só mostrar que eu faço monitoria em CRM. Então, eu tenho que, junto com a palavra CRM, eu tenho que também apresentar a palavra monitoria, porque as pessoas, quando tiver um interesse específico de monitoria em CRM, terá mais chance de encontrar o meu nome como evidência. E aí, sem dúvida alguma, ele vai falar, poxa, essa pessoa é a correta, porque olha aqui, ele tem toda uma atividade, todo um trabalho de monitoria em cima desse assunto. Mas se eu não tivesse interesse na monitoria, se eu tivesse interesse só em comercializar livros de CRM, eu colocaria a palavra CRM e também colocaria livros, e-book, para poder vincular ao que eu quero em relação à prestação de serviço. Então, a pessoa ia colocar monitoria em CRM, não ia aparecer o meu nome, porque eu tentei vincular o meu nome ao conceito CRM e a livros, nas suas diversas possibilidades e plataformas. Aí sim, aquele interessado em literatura, em material, em buscar em conhecimento sobre CRM através de livros, ao digitar as palavras-chave, encontraria meu nome. Então, assim, não é você pegar e colocar tudo e qualquer tipo de palavra-chave, para aumentar a sua visibilidade. Não é só aumentar a visibilidade, mas aumentar a visibilidade de uma forma estratégica, ou seja, que as pessoas de cara encontrem aquilo que estão buscando. Porque senão as pessoas vão falar, peraí, esse daí faz tudo, esse profissional, ele dá monitoria, consultoria, peraí, mas eu estou olhando aqui no site dele e não faz nada disso, ele só está comercializando o livro, eu queria monitoria, e aí vai criando um desgaste, um descrédito em relação ao seu nome e à sua marca, e isso nós não queremos. Então, dedique um tempo para você estudar, para você pesquisar quais são as palavras-chave que as pessoas que os seus clientes estão buscando na hora que entram na internet. E também não esqueça de colocar palavras-chave no sentido de estabelecer as diversas etapas de um processo de decisão de compra da jornada do cliente. Às vezes, a maior parte dos seus clientes, eles estão buscando honorários em relação a um determinado serviço. Quanto a pessoa cobra em relação à prestação de serviço em monitoria em CRM? Então, às vezes, as pessoas estão buscando esses 3 elementos, o preço, a monitoria e o conceito CRM. Então, essas palavras-chave, elas têm que aparecer ali para que se torne evidente aquilo que você está apresentando e aquilo que o seu cliente ele está querendo. Então, isso é importante. Segundo ponto, aquela questão que foi tema dos nossos últimos episódios, que é falar de conteúdo de qualidade. Não é só ter conteúdo, mas que possa ter conteúdo relevante. Então, produza esses conteúdos informativos, incorporando palavras-chave,
artigos, posts, blogs e páginas de sites ricos em conteúdo contribuem para a autoridade online do escritório. Então, tudo que você for criando, né, post, artigos, e vai colocando essas palavras-chave para realizar o vínculo do que você oferta, do que você propõe, do serviço que você presta, com as buscas que estão sendo realizadas, né? Lembrando, né, que nós estamos no 7º episódio, e se você está entrando agora para assistir, nós já tivemos um longo caminho, né, de desenvolvimento conceitual nessa área. Então é importante você ir lá, assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, e temos alguns falando especificamente aí de conteúdo, de marketing de conteúdo. E fundamentalmente você deve entrar, né, para assistir. E também lembrando que a primeira temporada do Projeto Monitoria, nós falamos de marketing em ambientes digitais. Então, tem bastante coisa ali sobre conteúdo. Links estratégicos, né? Então, estabeleça rede de links de qualidade, tanto interno quanto externo, parceria, menções em artigos jurídicos e compartilhamento de conteúdo contribuem para a credibilidade aos olhos dos motores de busca, né? Então, procurem, né, colocar nomes de pessoas no seu próprio conteúdo, colocar indicações, referências de outras pessoas, de livros, porque isso vai aumentando a credibilidade, né? Porque as pessoas vão buscando, muitas vezes, vamos imaginar que, ainda do exemplo do CRM, que existe aí um autor, o Don Peppers e Martha Rogers, 2 autores que tratam de CRM, e eles têm lá uma hashtag one-to-one, né? Ou um conceito one-to-one, que é marketing 1 a 1. Então, você colocando essas hashtags, colocando essas pessoas, fazendo entrevistas com pessoas qualificadas, vai aumentando aí a sua credibilidade, o seu engajamento, e isso vai melhorando aí nos algoritmos a possibilidade da sua marca, da sua empresa estar em evidência. Garanta que o seu site, né, o site do seu escritório, o seu site pessoal, seja otimizado para dispositivos móveis, né? Lembrando que muitas vezes você cria um material para o site e quando você vai ver num celular, as letras ficam desconfiguradas, ficam grandes ou muito pequenas, e aí você tem que criar para cada plataforma, né, para aplicativos, para celular, né, no caso, sites, enfim, né, tablets, você tem que criar um material que as pessoas possam ver de uma maneira fluida, tranquila, né? Então, é importante que você adapte a sua comunicação para esses recursos. Não adianta você pegar um material único e ficar colocando em toda e qualquer plataforma de qualquer jeito, né? Porque lembre que cada plataforma, ela é a tua empresa, né? É a imagem da tua empresa que está ali. E ninguém quer olhar uma empresa que está toda desestruturada, com letras, né, que você não identifica, está confusa, muita página, né, muitos detalhes, letras pequenas, e que impossibilita um entendimento. Quando você não tem um bom entendimento do que está sendo oferecido, isso funciona como ruídos na comunicação e as pessoas se afastam, sem dúvida alguma. E a chance delas voltarem, né, se torna cada vez menor, porque ela vai lembrar de falar, poxa, eu entrei no aplicativo, eu entrei no site daquela empresa uma vez e estava muito confuso, nem vou entrar novamente. Então a chance dela retornar, né, ela é muito pequena. Você tem que ser assertivo, fazer bastante testes, experimentar, adaptar. Isso é um ponto extremamente importante. E tem que ter métricas, né? Você tem que acompanhar quantas pessoas acessaram o mecanismo de busca, quantas pessoas que entraram no mecanismo de busca chegaram até sua seu site,
o seu aplicativo, quantas pessoas interagiram, né, quantas pessoas mandaram um chat, pediram informações, quantas navegaram no seu site, até onde foram, né, nessa relação. Então, hoje, você tem que ter métrica de tudo, né? Dentro daquela visão do funil de vendas, né, de todas as etapas, desde o lead até a concretização do negócio, você entender aonde que está o ponto que você está perdendo mais clientes, né? Às vezes você está fazendo um trabalho enorme de captura de leads, de pessoas interessadas, né, potenciais clientes, e depois, quando as pessoas entram no site, 10% apenas acabam percorrendo o caminho, né, para entender melhor a sua empresa. 90% desistem por algum motivo. Então, você tem que entender por que elas estão chegando até meu site e não estão concretizando a atividade comercial, não estão avançando. E aí você vai encontrando os gargalos e vai corrigindo isso. É um processo, né? E quando você tem essas métricas, elas vão auxiliando você a entender aonde que está a falha no processo de relacionamento, que você pode ir corrigindo no passar do tempo, né? Então, ao decifrar esse segredo desses mecanismos de busca, né, o SEO jurídico, eu coloquei aqui dessa maneira, os advogados não apenas aumentam a sua visibilidade online, mas também garantem que a sua empresa digital seja otimizada para atrair clientes que buscam especialmente os serviços jurídicos que oferecem. Mas é importante dizer uma coisa, né, gente? Aqui nós estamos colocando que, sem dúvida alguma, o ambiente digital, ele aumentou bastante, nós reconhecemos isso, quantas pessoas estão entrando para fazer as buscas, as pesquisas, o relacionamento, o atendimento, enfim, mas tem que verificar se tudo isso é a realidade do teu mercado. A gente tem que entender que muitas vezes a região onde você atua, as pessoas não usam ainda o meio digital como uma plataforma de relacionamento, né? A gente às vezes acha que o mercado é composto de pessoas, né, iguais àquelas que estão na Avenida Paulista, e isso não é uma realidade. Dia desses eu vi que quase 4 bilhões de pessoas no mundo ainda não têm a privada, não tem um local para fazer as suas necessidades básicas, fisiológicas, né? E a gente vai achar que ele tem um celular, que ele tem um notebook, que ele tem um tablet, e que ele vai fazer a busca para encontrar a sua empresa. Então, cuidado, né, com essas falsas realidades. De imaginar que todo mundo no Brasil inteiro ele está focado no meio digital. Então, não é às vezes uma realidade. Às vezes nós vamos para algumas regiões onde ainda prevalece a relação presencial, onde tudo ainda parte através das relações pessoais e presenciais. E também uma outra coisa, né, antes de fecharmos esse episódio, muitas vezes você precisa estar no físico e no digital, né? O relacionamento não é só digital a todo momento. Em determinado ponto da relação comercial, ela pode ser presencial, e aí você tem que ter um escritório adequado, ter um tratamento adequado na recepção, né? Uma sala onde vai dar privacidade, onde você vai poder entender bem o problema das pessoas, enfim, tem que conhecer muito bem. Hoje nós falamos da importância de estar nos mecanismos de busca e demos algumas dicas sobre isso, mas muitas vezes boa parte do processo de relacionamento e de atendimento e de prestação de serviço acontece ainda no meio físico.
Então, você tem que também se preocupar com as questões físicas, né? Tanto pessoais, como que você se veste, a maneira que você fala, a linguagem que você utiliza, tudo isso é importante. Nós não podemos esquecer, né? E achar que agora, a partir de agora, tudo é feito pelo ambiente digital, né? Não é bem essa a verdade. Muito bem, estamos chegando ao final deste episódio, do 7º episódio da 2ª temporada. Peço mais uma vez que vocês ajudem o canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo aí nas diversas plataformas. Fiquem mais um pouquinho conosco, porque sempre ao final de cada episódio nós colocamos uma dica geral, não só do mercado jurídico, da área jurídica, mas nós colocamos uma dica de marketing para qualquer tipo de segmento. É importante que vocês possam ouvir até o final, ok? Agradeço a presença de todos e até o nosso próximo episódio. Até lá. Uma estratégia eficaz para diferenciar sua marca é adotar uma abordagem de marketing de conteúdo de alta qualidade. Desenvolva uma estratégia robusta que vá além de simples promoção de produtos, oferecendo conteúdo valioso e relevante para o seu público-alvo. Crie blogs, vídeos, podcasts ou infográficos que não apenas informem, mas também entretenham e envolvam sua audiência. Ao se posicionar como uma fonte confiável de informações, sua marca se destaca como uma autoridade no setor, ganhando a confiança dos consumidores. Além disso, otimize seu conteúdo para os motores de busca, aumentando a visibilidade online da sua marca. Conteúdo bem elaborado e otimizado não só atrai, mas também fortalece sua presença digital em um mercado saturado. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.